Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia. Estamos iniciando o programa Luciano Alvarenga Debate aqui nos estúdios da TV da Cidade, em São José do Rio Preto, falando com você aqui e no mundo todo pela rede mundial de computadores. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Adelmo e ao Arthur. Ah, garoto, né? Eu falei pra você, cara, estive com o Adelmo e o Arthur, eu tava desesperado, o meu computador apagou. E quando o computador apaga, você fica com a impressão desesperadora de que ele queimou e que você perdeu absolutamente tudo que você produziu nos últimos 60 anos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Levei lá no Visual Tecnologia, grande Adelmo, grande Arthur. Não aconteceu nada disso, eu sou um idiota, fiquei estressado à toa. Na verdade, tudo o que aconteceu foi o fato de eu ter deixado o computador durante uma semana hibernando. E deu pau no Windows, mas deu tudo certo, tá tudo resolvido. Grande abraço. E você, meu amigo, a quantas andas a sua vida, a quantas andas a sua história? Programa Luciano Alvarenga Debate, todo dia um tema, todo dia uma discussão, todo dia um assunto que é importante para você, um assunto que mexe com a tua vida, que mexe com a vida da cidade, do teu bairro e do país. Aliás, o que mexe com a vida do país hoje é o segundo turno da eleição presidencial entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Aliás, meu querido, amanhã, às 10h15 da noite, na Bandeirantes, o primeiro debate entre a Dilma e o Aécio Neves. Acho extremamente importante que você assista a esse debate. Esses debates de segundo turno, eles têm uma configuração diferente do primeiro turno, porque é um embate direto entre os dois candidatos restantes. O debate terá 1h20, desconsiderando o tempo dos intervalos, tá? 1h20 de debate direto, não haverá participação de jornalistas, apenas os dois candidatos farão o debate entre si. É muito importante que você assista para que você saiba o que cada um está falando, o que cada um está discutindo e como cada um pensa o país e o que propõe para o país para os próximos 4 anos. Então é importante amanhã o debate da Band, o primeiro debate nessa reta final das eleições gerais em 2014. Olha só, meu amigo, minha amiga, estamos começando e iniciando o programa Luciano Alvarenga Debate e a questão hoje é a seguinte. Você ficou sabendo da garota que torturou a outra, filmou a tortura, colocou na rede. Você viu, Jair? Ô Jair, vê se você consegue alguma... Eu fiquei meio na dúvida sobre passar ou não. Se você conseguir achar o vídeo, vê se é possível de passar esse vídeo. Essa questão, aliás, é o seguinte. A questão é assim, ó. Não é o primeiro caso. Por exemplo, uma coisa que está pipocando na rede. Eu mesmo já vi vários vídeos desse tipo. Brigas em escola sempre existiram. Né? Brigas de aluno em escola. Vou te pegar na saída, que não sei o quê. Quando alguém falava pra mim assim, vou pegar você na saída, eu falei, puta que pariu, agora ferrou, né? Porque eu era magrelinho, pequenininho, tananã, quer dizer, alguém pegava na saída, certamente seria problemas pra mim. Ainda bem que eu sempre corri bastante, dava minhas pernadas e escapava. Mas esse contexto sempre existiu. Essa briga de escola, briga na saída, aquela coisa toda. Eu acho que a coisa agora ela tá ganhando uma outra configuração, porque agora nós estamos falando de alguma coisa que é transmitida quase que instantaneamente para as redes sociais, para a internet, isso ganha uma configuração diferente. Mas tem outros elementos que vieram se associando a essa realidade, que é uma realidade escolar, de molecada e que sempre aconteceu. Esses dias eu assisti um vídeo, por exemplo, de um grupo de garotas que bateu numa outra, bateu, até o ponto que de repente uma das que batia chegou para a menina e falou assim, agora eu quero ver você ser bonita. Aí eu falei assim, nossa, cara. Então o lance, elas estavam batendo na garota, porque até então eu não sabia porque que a garota estava apanhando. Tá batendo na garota então porque ela é bonita. Você entendeu do que eu estou falando? Esse vídeo, eu vou bater em você porque você é bonita, está associada, está atrelada a esse outro caso, da garota que torturou a outra, queimou cigarro no rosto dela, enfim, fez um ritual macabro de violência, filmou, colocou na internet, em 5 horas teve mais de 50 mil compartilhamentos. Tá? Esse é um outro lado interessante dessa história, porque não é a tortura em si o problema, é a tortura em si
com uma grande e vultosa audiência. A quantidade de gente disposta e interessada em assistir esse tipo de coisa também é imensa, não é? Então, em menos de 5 horas, mais de 50 mil compartilhamentos dessa garota torturando a outra. Isso é um dado extremamente importante. Eu volto em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. É isso aí, meu amigo, minha amiga, estamos ao vivo aqui na TV da Cidade. Olha só, eu queria mandar um grande abraço aos nossos telespectadores de Barcelona e Gerês, na Espanha. Grande abraço, grande beijo, obrigado pela audiência. São Carlos, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Araraquara, São José dos Campos, Campinas, São Paulo. Olha só, meu amigo, é assim, a verdade é o seguinte, uma das razões que explicam o interesse das pessoas por esse programa é o fato de nós fazermos o debate franco, aberto e que realmente aprofunda os temas que muitas vezes acabam passando muito rapidamente pela imprensa do país inteiro. Esse caso, por exemplo, da garota, esse caso que estou abordando agora, da garota, uma garota que torturou a outra e filmou e colocou na internet, ontem saiu um artigo sobre o assunto no Estadão, mas um artigo escrito por 2 profissionais da área de direito. Eu acho que não foram os 2 profissionais mais apropriados para discutir a questão. Essa questão teria que estar sendo discutida, eu acho que até por um psicanalista, que seria o ideal, ou sociólogo também, que abordaria a questão por outros temas, por outros vieses. Mas enfim, eu acho que o profissional de direito, nesse caso, não sei se foi a melhor escolha do jornal. De qualquer maneira, voltemos ao tema, e o tema é a tortura praticada por uma garota contra uma outra, algo realmente violento, de uma agressão, de uma agressão muito grande, de requintes de crueldade que a gente não espera e não imagina que possa ser praticado pelos jovens uns contra os outros. O interessante de observar, e vem ao lado disso, e eu dizia isso no primeiro bloco, é a grande audiência que esse tipo de coisa tem hoje, seja na televisão, seja na internet. Em menos de 5 horas, depois que a garota postou o vídeo dela mesma torturando a outra, em menos de 5 horas tiveram mais de 50 mil compartilhamentos. Tá? Então, assim, além dessa questão da tortura em si, que é gravíssimo e que já revela uma série de fenômenos que vão tomando conta da sociedade brasileira hoje, mas o compartilhamento, a grande audiência da tortura, a grande audiência desse ritual macabro, de pessoas que ficam em frente à tela se deliciando, se comprazendo com a desgraça que está acontecendo com o outro, também é bastante revelador de um sentimento que se difunde no país, um sentimento esquisito, estranho, um sentimento triste. Eu escrevi um texto há alguns meses atrás, na época lembra daquele caso de um linchamento que aconteceu na Baixada Fluminense, aqui no litoral sul de São Paulo. Lincharam uma jovem, uma mulher de 33 anos, lincharam ela, né, espancaram a mulher, a comunidade toda de onde ela morava, linchou aquela mulher até a morte, porque ela suspeitava-se de que ela fazia magia negra com criança. E no final da história descobriu que a mulher não tinha nada a ver com a parada, mataram uma mulher inocente, enfim. E eu escrevi um texto sobre isso, dizendo: o Brasil está com fome de barbárie. E eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que há uma fome de barbárie,
há uma fome de violência, há um desejo de colocar para fora rancores, ressentimentos, dores, angústias, coisas mal resolvidas. É como se de repente houvesse a necessidade por parte de um contingente muito grande da sociedade brasileira, e é interessante observar o seguinte. Joga na tela, por favor, Jair. Olha só, o Jair vai colocar uma tela aí, a foto da garota que torturou e da garota que foi torturada, é isso? Ah, tá. As duas fotos são a mesma garota. Ah, entendi. Ah, entendi. Olha só, então essa é a mesma garota, no primeiro plano ela não torturada e no segundo plano ela torturada, é isso? Bacana. Então olha só, é uma garota jovem, né? Enfim, também que não fosse jovem, também você não vai sair torturando. Os outros, velho, vão torturar. Você não vai torturar ninguém, né? Você não vai torturar gente, você não vai torturar cachorro, você não vai torturar coisa alguma. Mas é importante que a gente destaque aqui o seguinte. Essas violências, elas não são expressão de contingentes específicos da sociedade brasileira, elas não são expressão de realidades geográficas, ou seja, olha, a tortura e a violência é coisa de periferia, coisa de pobre, não. O que nós estamos vendo, pode voltar aqui, Jair, o que nós estamos vendo, e é a realidade que toma conta, é o seguinte, essas violências estão sendo praticadas em todos os estratos da população. Meu amigo, quando tem um idoso atravessando a rua e eu com o meu carro acelero o carro, obrigando o idoso a acelerar o passo na faixa de pedestre, isso é alguma coisa altamente violenta. Quando eu me utilizo de vagas reservadas a deficientes físicos, ou idosos, ou gestantes, isso também é violência. Isso também é uma violência. É uma violência contra pessoas possuidoras de direitos. Direitos que são especiais pelas condições especiais em que essas pessoas se encontram. A questão que eu quero colocar é essa. Destarte as diferenças de uma violência e outra, o fato é que a sociedade brasileira ela está mergulhada sim num quadro de violência muito grande. A tortura, como nesse caso, ela é o mais alto grau de violência que você pode praticar contra alguém. Mas isso não significa dizer que outras expressões de violências não sejam igualmente graves, e é isso que é importante chamar atenção. Por outro lado, destaque-se o fato de que, além da violência praticada contra uns e outros, seja em linchamentos, que no Brasil explodiu nesses últimos 3 anos, violência contra idosos, violência contra crianças, violências contra animais domésticos, violência contra a mulher, violência contra homossexuais, ou seja, de repente explode o quadro de violência no Brasil e violências praticadas contra tudo e contra todos. O que explica essa violência? Da onde essa violência provém? Quais as razões que fazem a sociedade brasileira, depois de um período importante de melhoras materiais, de uma importante melhora do contexto geral do país, que aconteceu de fato nesses últimos anos, mas o que explica que ao mesmo tempo em que o Brasil galga melhoras materiais, galga um posicionamento melhor entre as nações, ao mesmo tempo em que a nação brasileira melhora do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, ao mesmo tempo um quadro crescente de violência vai se destacando e se dando dentro dessa mesma sociedade. Essa é a grande questão e que eu volto a abordar no terceiro bloco em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate, ao vivo aqui no Brete, nos estúdios da TV da Cidade. O Jair vai colocar para você o vídeo do episódio que nós estamos discutindo agora. Dá para soltar, Jair? Manda bala, então. Bom, eu tô com o áudio aberto? Fala mais. Não quero saber deixa de fechado. Tira a mão. Fala que você quer saber Eu do não bolinho. quero saber do bolinho. Fala. Eu não quero saber do Fala bolinho. que você quer tirar a mão. Eu não quero. Tira a mão, tira a mão. Ai, eu não quero saber do bolinho. Eu não quero saber do bolinho. Eu não Fala que tu é uma talarica safada. Eu sou talarica safada. Fala, sou Eu uma... sou uma puta. Sou uma vagabunda. Fala mais, fala mais. Fala, sou uma talarica. Sou uma talarica. Nunca mais vou perturbar a Elisângela. Nunca mais. Que mais? Eu sou Que mais? safada. Que mais? Tira a mão. Que mais? Que mais? Ai, eu sou puta safada. Que mais que tu é? Safada. Que mais? Safada. Só isso? Tira o cabelo da cara. Tira o cabelo da cara. Marquinha, pra tu esquecer. Nunca mais esquecer da Elisângela aqui, ó. Nunca mais Nunca você vai mais. esquecer da Elisângela. É? Que gostoso. Olha que delícia. Tô pagando cigarro. Olha só, meu amigo, estamos de volta. Esse é o vídeo. Segundo o Jair está me informando aqui agora, o caso é ciúmes, é namorado, um triângulo aí, etc e tal. Bom, eu não havia assistido o vídeo ainda, assisti com você agora pela primeira vez. Tinha visto a matéria, eu li o texto da matéria, mas não tinha visto o vídeo, não deu tempo de procurar e ver. O Jair soltou agora e a gente assistiu juntos. Aí tem várias questões, né? Primeiro, a profunda inércia, apatia da garota que está sendo torturada em reagir. Né? Você vê que ela não está amarrada, não está nada, a outra está queimando ela com o cigarro, ela não reage. Isso também chama atenção. Não vou me dar aqui agora a explicar esse tipo de coisa, mas isso chama atenção. Quer dizer, essa incapacidade de reação. Não reage por quê? Por que não está reagindo? Tá? Enfim. Agora, eu acho importante destacar um outro elemento desse caso, que na verdade é um caso emblema de muitos outros. Esse caso aí que você acabou de ver aconteceu na Praia Grande, aqui no litoral sul também de São Paulo. Olha só, Praia Grande é litoral sul mesmo, né? Fiquei em dúvida de repente. É litoral sul, sim. Muito bem. Ao mesmo tempo em que nós, como eu dizia no segundo bloco, ao mesmo tempo em que nós melhoramos, mudamos de contingente enquanto nação, explode o quadro de violência no Brasil. Ao mesmo tempo em que se dissemina todo um catecismo politicamente correto contra o bullying, contra o racismo, contra a homofobia, contra a misoginia, contra o etnicismo, contra... Ao mesmo tempo em que um catecismo sem fim de pregações sobre o bom e belo e ótimo e esperado comportamento, ao mesmo tempo, ou um momento depois dessa pregação, explode as violências. Alguém me fez uma pergunta que foi o seguinte. A pessoa não quer se identificar, mas ela pergunta assim, olha só. Professor, por que a humanidade está beirando a barbárie? A religião não teria o papel de discernir entre o bem e o mal? É isso que falta a esses jovens? Olha só, é isso que falta a esses jovens? A religião, o papel da religião. É assim. Sim. Há um grande equívoco em se imaginar que você possa acabar com a religião. Tá? Você não pode acabar com a religião por uma série de questões. Quem faz a pregação contra a religião é idiotice, a religião aliena o povo, parará, não entende nem de religião e nem de povo. A religião tem um papel extremamente importante na sociedade, que é o de reserva moral. A religião, ela prega, a religião, ela cria na massa do povo sentimentos, ela cria freios, tá, que impossibilitam ou brecam as pessoas de se lançarem umas contra as outras. Quando a religião diz às pessoas, desde a sua mais tenra idade, olha, você não pode matar alguém porque Deus não perdoa esse tipo de coisa. Ela cria nessa pessoa
o sentimento de que há um ser maior, um ser superior, que a está olhando e que não vai perdoá-la por aquelas coisas que são as piores coisas que nós podemos fazer uns contra os outros. Por que a igreja cria, por exemplo, os 7 pecados capitais? O que são os 7 pecados capitais? São exatamente aquelas características do ser humano que, quando levadas ao extremo, são extremamente prejudiciais, seja para ele, seja para a sociedade onde ele está inserido. A ideia de transformar os instintos humanos, quando são extremados, em pecados capitais, é, na verdade, a educação, a formação por meio da religião de uma massa do povo, ou de um povo todo, dentro de um raio de comportamento, que é o raio de comportamento que se espera que as pessoas tenham. Quando uma garota tortura a outra, como você viu no vídeo que eu acabei de passar para você, aliás, a gente sempre fica em dúvida aqui de passar ou não passar, tá? A gente sempre fica em dúvida por uma razão. Tem alguns vídeos que eu não passo, tem alguns temas que eu discuto e não passo, tem outros que eu passo. Esse caso a gente passou, o Jair comentou aqui que o vídeo não era excessivo, no sentido de outros que já houveram e são muito mais gritantes do ponto de vista das imagens, e a gente acabou passando. Quando alguém se lança contra o outro da maneira que você viu, queimando o rosto de alguém com cigarro, tá? Há aí a mais completa desconsideração pela pessoa do outro. Há aí uma incapacidade crônica de eu me representar no outro. Há aí a completa ausência de alteridade. O que é alteridade? Alteridade é quando eu reconheço que o outro é portador dos mesmos direitos, é portador da mesma humanidade que eu possuo. Isso é alteridade. Quando eu torturo alguém da maneira que você viu nesse vídeo e muitos outros que a gente acompanha e vê na internet, o que isso representa é o fato de que hoje na sociedade brasileira, e eu tenho a impressão que na sociedade ocidental também, o que nós estamos vendo é a mais completa desconsideração da pessoa do outro. A pessoa do outro não tem nenhum valor. E quando eu considero que a pessoa do outro não tem mais nenhum valor, é porque de alguma maneira eu entendo que a minha pessoa também não tem mais nenhum valor para ninguém. Ah, tá. O Jair está colocando aqui a questão seguinte: esse vídeo já virou processo, já virou inquérito, já é investigação, a coisa já está rolando, tá? A garota que tortura a outra e desconsidera na outra o que a outra tem como pessoa humana, expressa por sua vez o fato de que ela também se vê como alguém que não é portadora de nenhuma humanidade. O torturador, num caso como esse, nesses casos de rua que nós estamos vendo, revela que a sociedade brasileira, ou pelo menos amplos contingentes da sociedade brasileira, nos mais diversas classes sociais, não se sente mais portador de uma humanidade. Porque quando eu me lanço contra o outro e contra o que o outro é na sua humanidade, eu expresso ao mesmo tempo que também não considero que eu possuo a humanidade. O que eu quero dizer? Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um momento na sociedade brasileira ocidental de invisibilidade. As pessoas não se sentem parte de uma comunidade, as pessoas não se sentem partes de uma tradição, as pessoas não se sentem parte de um vínculo amoroso, de um vínculo fraternal que a proteja das outras coisas que ela imagina ser ameaçadora. Se eu me sinto totalmente ameaçado, passo a ameaçar e a torturar. Eu faço um contraponto com isso ao que está acontecendo no Oriente Médio, quando grupos terroristas no Oriente Médio degolam as pessoas com faca. Eu tenho a impressão que a civilização humana, ou melhor dizendo, eu tenho a impressão que a humanidade está numa profunda crise civilizacional. A pessoa do outro não me interessa, porque eu não interesso a mais ninguém. Fica esse tema, um grande abraço, obrigado pela audiência.